Saudações, alunos, eu sou o professor Valmir Mendes, professor de História. Hoje estaremos abordando vários períodos da história do Brasil, desde a proclamação da República, que nós já falamos em aula anterior. Nós vamos passar pela República, a gente pode colocar a República da Espada, né? Proclamação da República, a República da Espada, a República Oligárquica. Ah, mas eu não sei o que é isso. Vai saber, é só ficar com a gente que você vai conseguir entender o que é a tal da República Oligárquica. Vamos falar de alguns movimentos que ocorreram também, vamos dizer assim, levantes que ocorreram durante o período da República Oligárquica. Nós vamos falar ali do Contestado, Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina. Fiquem conosco que vai ser uma aula interessante. Vamos começar aqui pela Primeira República. Na última aula de História que nós tivemos, nós falamos sobre a proclamação da República. Dom Pedro II começou a ter uma série de... Só para nós relembrarmos e nós darmos sequência, tá? Dom Pedro II começou a ter uma série de oposições. Oposição da Igreja Católica, oposição de militares, oposição de cafeicultores, que era a elite econômica do Brasil naquele período. Essas oposições contra o governo Dom Pedro II acabou levando à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A gente não pode esquecer também que a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 foi um dos fatores primordiais para que os cafeicultores fizessem uma oposição ao governo de Dom Pedro II. Por quê? Porque os cafeicultores, com a abolição da escravidão, os cafeicultores tomaram um prejuízo muito grande. Perderam seus escravos que eles tinham pago por esses escravos, né? Tinham pago. Na realidade, acabava sendo um produto, uma mercadoria, e eles perderam, vamos dizer assim, capital empregado nessa mercadoria. Por causa disso, principalmente por causa disso, os cafeicultores vão fazer uma oposição ferrenha ao governo de Dom Pedro II, vão pedir uma indenização para Dom Pedro II. Dom Pedro II não tinha como indenizar todos esses cafeicultores, justamente porque o Brasil havia saído de uma guerra, a Guerra do Paraguai, 1870, né, ali, e essa guerra havia onerado os cofres públicos brasileiros. A partir de então, os cafeicultores, né, vamos dizer assim, a elite econômica do Brasil, os barões do café, começam a fazer uma oposição muito forte ao governo de Dom Pedro II, associados ali também com militares que tinham ganho, vamos dizer assim, um poder político muito grande durante a Guerra do Paraguai. Acabou se proclamando a República no dia 15 de novembro de 1889. Instaura-se, então, a República no Brasil. Quem proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Por incrível que pareça, Marechal Deodoro da Fonseca era um amigo pessoal de Dom Pedro II. Porém, ele acabou sendo o cara que vai proclamar a República. E o Dom Pedro II, obviamente, foi obrigado a deixar o poder. Acabou ele e toda a família real, vamos colocar dessa forma, né, tiveram que ir embora do Brasil, foram expulsos do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca foi o cara que proclama a República, mas por quê? Porque ele era uma figura muito importante dentro do Exército, era uma figura que tinha uma moral muito grande dentro do Exército. No dia da proclamação da República, inclusive, Marechal Deodoro da Fonseca estava com gota. Ele estava acamado, estava gotoso, ele estava acamado. Como ele estava acamado, né, os militares queriam proclamar a República, mas falaram, mas só o Marechal Deodoro, com toda a sua moral, né, toda a sua importância, poderia proclamar a República Brasileira. Eles vão até a casa do Marechal Deodoro da Fonseca, os militares, né, envolvidos com esse programa, vamos dizer assim, da proclamação da República, carregam o Marechal Deodoro da Fonseca, colocam ele num cavalo, seguem então para hoje, onde é a Praça, né, da República, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. O Marechal Deodoro da Fonseca então proclama a República no Brasil. Acaba o período monárquico, acaba o Brasil Império. Dom Pedro II, que ficou de 1840, vai ficar até 1889, foi o governante que mais tempo ficou governando o Brasil, administrando o Brasil, 49 anos. Marechal Deodoro da Fonseca, então, proclama a República. República vem lá, né, da antiguidade, res pública, coisa pública, porém, contudo, entretanto, todavia, os verbos de ligação ali,
de coisa pública não teve nada, a população nem sabia o que estava acontecendo. Muitos daqueles que eram transeuntes, que passaram pela o que hoje é a Praça da República no Rio de Janeiro, né? Muitos desses passavam e viam muitos militares em cima dos seus cavalos, eles falavam, mas deve ser alguma parada militar, né? Assim, eles devem estar fazendo alguma, né, vão estar organizando alguma parada militar, mas na realidade era a proclamação da República. O Brasil naquele momento mudava a sua forma política. Foi proclamada a República então, e é muito interessante, né? A gente não pode esquecer que nós estamos falando de 1889, um período totalmente diferente do que é hoje. Hoje, quando acontece alguma coisa, por exemplo, lá no Japão, nós ficamos sabendo praticamente instantaneamente aqui no Brasil. Cai a Bolsa de Valores em Tóquio. A gente sabe quase que instantaneamente aqui no Brasil e acaba também afetando as bolsas de valores aqui do Brasil, a Bolsa de Valor aqui do Brasil também, a Ibovespa, né, aqui de São Paulo. Então era muito diferente o período. As informações, elas demoravam a chegar. Um ano depois da saída de Dom Pedro II do poder, tinha pessoas que ainda não sabiam que o Brasil já não tinha mais o Dom Pedro II governando o Brasil. Muito interessante isso. Hoje a gente sabe instantaneamente, mas naquela época era um outro período. Então, assim que proclama a República, quem assume o governo provisoriamente foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, um cara que tinha uma moral muito grande entre, né, vamos dizer assim, os militares. Marechal Deodoro da Fonseca assume o governo brasileiro e ele vai tomar uma série de medidas. É bem interessante também, porque se fala muito a respeito disso. E aí, mas proclamou-se a República, melhorou o Brasil? O que mudou? O Brasil economicamente ficou melhor? O que mudou? Não mudou nada, mudou só, como muitas pessoas falam, mudou o pinico, porque o conteúdo é o mesmo, né? Assim, não mudou nada. Vamos dizer assim, tomaram algumas medidas que obviamente vão, vamos dizer assim, transformar o Brasil, mas mudanças mesmo de fato, assim, o Brasil cresceu economicamente, que mexeu realmente com a população, praticamente não houve. Então o Marechal Deodoro da Fonseca assume o governo provisoriamente e ele vai tomar uma série de medidas, né, assim, para desmontar o Estado monárquico que havia anteriormente. Anteriormente era um Estado que estava centrado na figura do Dom Pedro II. Lembra, nós comentamos em aulas anteriores ali, havia 4 poderes no Brasil. O poder legislativo, que fazia as leis, o poder judiciário, que julgava as leis, o poder executivo, que executava as leis, e o poder moderador, que era o poder do Dom Pedro II. Era um poder que estava acima de todos os outros. Então, por exemplo, prendia um amigo do Dom Pedro II, ele ia lá e soltava porque ele podia fazer isso. Ele tinha o poder moderador. Então, o que você tem? O poder estava centralizado nele. A gente chegou a comentar em outra aula também sobre o parlamentarismo às avessas, mas isso depois você dá uma olhadinha lá na aula para você entender melhor ali. Então, várias medidas, desculpe, foram tomadas para desmontar o Estado monárquico. Primeira coisa foi a expulsão da família real do Brasil. Quando eu falo família real, é a família de Dom Pedro II. Não vá confundir com a família real portuguesa lá de 1808, hein? É a família real aqui, é de Dom Pedro II. Dom Pedro II, a sua esposa, Teresa Cristina, a Princesa Isabel, que aboliu a escravatura, seu esposo, Conde de, né, os seus filhos, esses todos foram expulsos do Brasil. Dom Pedro II, ele vai morar na França, vai ser na França que ele vai falecer, inclusive. Eles vão passar um período em Portugal, depois eles vão para a França. Interessante também dizer que, assim que foi proclamada a República no Brasil, foi proclamada a República e os militares que assumem o poder falam: nós vamos dar uma indenização para você, Dom Pedro II, afinal você dedicou 49 anos da sua vida ao governo brasileiro. Então nós vamos dar uma indenização, nós vamos pagar uma espécie de uma aposentadoria para você. Ele não aceitou, ele falou: não quero nada, não quero. Ele vai embora do Brasil, leva a sua família, obviamente. Vai ter várias falas, né, posteriormente, dele falar que ele estava com saudade da sua terra, né, assim, mas o Dom Pedro II vai embora, leva a sua família. Depois você tem parte dessa família real portuguesa que ela volta para o Brasil. Né? Desculpa, a família real, olha, eu que estou confundindo. Família real, essa família real, parte dela volta para o Brasil. Inclusive nós temos descendentes hoje no Brasil que moram, inclusive,
no Rio de Janeiro. Mas a família real do Brasil, né, Dom Pedro II e toda a sua família, são expulsos do Brasil. Outra medida que foi tomada também, o fim da subordinação da igreja ao Estado. Durante o governo de Dom Pedro II, a igreja estava subordinada ao Estado, ao Dom Pedro II. Esse foi até um dos motivos ali que gerou uma balbúrdia, né, entre a igreja católica e Dom Pedro II, aí a igreja católica vai fazer uma oposição também ao governo de Dom Pedro II e tal, mas a igreja católica ela era subordinada ao Estado. Então, vamos nomear um bispo, tinha que contar com, vamos dizer assim, entre aspas, assim, com a aceitação de Dom Pedro II. Quando houve a proclamação da República, houve o fim dessa subordinação da Igreja Católica ao Estado. A Igreja Católica já não fica mais subordinada ao Estado, ao governo. Outra medida, o reconhecimento da liberdade religiosa no país. Colocou-se uma liberdade religiosa no Brasil. É bem interessante isso, porque até hoje nós temos uma liberdade religiosa, é prevista isso na nossa Constituição de 1988, a Constituição chamada Cidadã, que ela está sendo burlada, né, nos últimos anos aí, mas é previsto isso, essa liberdade religiosa. Apesar que nós sabemos que nós temos em determinados momentos alguns conflitos, né, vamos por dizer assim, religiosos, né, que acabam acontecendo, mas nós temos a liberdade religiosa no Brasil, que foi instituída já no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Você tinha aqui já no Brasil, naquele período, protestantes, né, ali alguns protestantes que já habitavam o Brasil, né, por causa da presença em vários momentos de franceses, holandeses, né, no Brasil. Então houve, né, o reconhecimento da liberdade religiosa no país. Nesse momento, vamos dizer que a religião africana, as religiões africanas não eram bem vistas ainda, apesar de ter essa ideia de liberdade religiosa, não era bem vista não. Por quê? Porque o negro também, houve a abolição da escravidão, mas o negro continua numa situação, vamos dizer assim, de, vamos dizer, afastado da sociedade, né? Vamos dizer assim, excluído socialmente. E, obviamente, né, o candomblé, essas religiões, né, até mesmo o sincretismo religioso, não era bem visto. O hibridismo que se fala hoje, né, a união de religiões africanas com o catolicismo, não era bem visto também não. Então, o reconhecimento de liberdade religiosa, sim, né, para o protestantismo, né, anglicanismo, luteranismo, calvinismo, mas a religião, vamos dizer, as religiões africanas não eram tão bem vistas, não. Outra medida que foi tomada também é a oferta de cidadania a estrangeiros residentes no Brasil. Essa medida muito interessante. Por que essa medida foi muito interessante? Porque o Brasil é formado por estrangeiros, né? A maior parte da população brasileira foi formada por estrangeiros, né? Assim, pelo menos a população branca, tá bom, pessoal? Que a negra também eram estrangeiros, obviamente, né? Assim, mas nesse período, a grande parte da população brasileira era formada por estrangeiros. E aí, a oferta de cidadania para essas pessoas, passaram a ser cidadãos brasileiros. A instalação, não vou nem me estender mais sobre essa questão da cidadania, que dava para discutir bastante a respeito disso, mas não vou me estender mais. Instalação do registro, de registro e casamento civis. A partir desse momento, se registrava a criança que nasceu, se registrava, fazia um registro desse nascimento e também dos casamentos também. Passou a ter um registro civil, passou a ter esse registro em cartório. Antes disso, anterior a esse momento, quem fazia esses registros, desculpe, era a Igreja Católica. A Igreja Católica era responsável por esses registros. Mas aqui, então, você tem os cartórios sendo ali, vamos dizer ali, criados, e aí você tinha o registro de nascimento, o registro de casamento civis. É por isso que você tem falta, né, de documentações num período anterior a esse, inclusive, né, nascimento de algumas pessoas, ficava meio obscuro, né, ficava tudo a cargo da Igreja Católica até esse momento. A outra medida, instituição de uma bandeira republicana. Vai se instituir uma nova bandeira para o Brasil. E essa nova bandeira que foi instituída para o Brasil, ela tem semelhanças até com a bandeira do Brasil Império, porém você tem os dizeres que vão estar no centro, ordem e progresso, que na realidade tem a ver com o positivismo de Auguste Comte. Essa ordem e progresso, na realidade é ordem, amor e progresso. Tiraram o amor, né, do ideal ali do Auguste Comte, tiraram o amor, porque não precisa de amor aqui no Brasil, então só ordem e progresso. A gente não pode esquecer também
que quem proclamou a República era um militar, consequentemente, ordem e progresso traz a ideia de disciplina, tudo aquilo que tem a ver com o Exército. Próximo bloco a gente fala um pouquinho mais a respeito, né, desse início de governo republicano. Até o próximo bloco.